Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer língua portuguesa, iniciando na página 31, língua de sinais. Façam leitura desses quadrinhos, em seguida responda as questões da página 32. No material de apoio você encontra o alfabeto manual, que estará te ajudando a fazer a atividade número 2 da página 32. Para realizar as atividades até a página 39, veja agora as videoaulas com muita atenção. Então, gênero entrevista, o que é? É uma conversa, diálogo entre duas pessoas, geralmente entre duas pessoas. Chamamos de entrevistador aquela pessoa que faz as perguntas, que faz a entrevista, que conduz a entrevista, e chamamos de entrevistado a pessoa que responde as perguntas. Então, o objetivo principal da entrevista é extrair informações e declarações para esclarecer determinado assunto. Por exemplo, tem uma pessoa muito famosa que eu gostaria de saber alguns detalhes sobre a vida dela, sobre a profissão dela. Então, eu preparo uma entrevista, né? Essas informações que eu gostaria de saber. Eu preparo uma entrevista sobre essas informações e faço as perguntas para ela. É um dos gêneros textuais muito utilizados nos jornais, nas revistas, nos rádios, na TV. Isso a gente já está mais acostumado de ver, né? Também hoje temos o Facebook, que é uma ferramenta que também a gente já vê alguns vídeos com entrevistas, né? As entrevistas também são muito comuns na hora de a gente procurar um emprego. Geralmente, o responsável da empresa faz a entrevista com o futuro funcionário. Também tem entrevista com a psicóloga, entrevista social, são alguns tipos de entrevista. Então, as características deste gênero, da entrevista. A entrevista é um gênero de caráter interacional. O que é interacional? Que tem uma interação entre as pessoas. O que é interação? Por exemplo, o entrevistador vai perguntar e a pessoa vai responder, o entrevistado responde. Então, isso é o que a gente chama de interação, essa troca de informações. Geralmente, uma entrevista é entre duas pessoas. Ah, mas eu já vi entrevista que tem mais pessoas. Sim, mas a resposta é individual, normalmente, né? A gente pode fazer uma pergunta para 4 pessoas, por exemplo, mas cada um vai responder. Então, se torna essa interação entre duas pessoas, entre o entrevistador e a pessoa que vai responder, a outra pessoa que vai responder, e assim por diante. A entrevista pode ser registrada em áudio, em vídeo ou nos dois, né? E ela pode ser feita também por escrito. Então, hoje é muito comum a gente receber perguntas por e-mail, por exemplo, até pelo WhatsApp, que é uma boa ferramenta. Eu posso fazer minha entrevista, o que eu quero saber do meu entrevistado, todo o questionário por e-mail e mandar para a pessoa, ou pelo WhatsApp também. Né? O objetivo da entrevista é obter informações sobre a pessoa entrevistada, né? Sobre um tema, sobre a vida dela, sobre a profissão dela, enfim, o que eu gostaria de saber sobre aquela pessoal. Então, no nosso livro de conteúdos, a gente tem um tipo de entrevista ali, que o entrevistado é o Maurício de Souza, que é o pai da Mônica, o criador da Turma da Mônica. Então, o título da nossa entrevista é O Mundo Precisa de Mais Turmas da Mônica. Quem faz as perguntas, quem faz a entrevista é o Celso Masson, e aquele número que a gente tem ali é o número da revista que saiu essa entrevista, a edição de 28 de 4 de 2017, número 2472. Vamos lá, vamos à introdução da entrevista. Criada há mais de 50 anos, a Turma da Mônica vai enfim virar gente de verdade. Depois de estampar tirinhas diárias em jornais e páginas de gibis, publicados em 29 países, de estrelar desenhos animados, espetáculos teatrais, jogos e até aplicativos para celular, os personagens que o cartunista Maurício de Souza criou a partir de sua filha e dos amiguinhos dela serão interpretados por crianças de carne e osso. Em 2018, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali voltarão ao cinema no filme Laços. O cão da raça Lhasa Apso, que virá Floquinho, já está sendo adestrado para o papel. Para o restante do elenco, a seleção de atores será feita a partir de inscrições abertas ao público, a partir do dia 1º de maio. Continuando. Então, agora a entrevista propriamente dita. Ela vai começar. Por que colocar crianças de verdade nos papéis da Turma da Mônica pela primeira vez no filme? E aí a resposta do entrevistado. Estamos ousando.
Fui convencido de que agora temos capacidade e boas condições de encarar este desafio. Podemos treinar os cãezinhos e cuidar bem da criançada que vai trabalhar no filme. Queremos um filme alegre, que inspire e que marque época. Seguimos. Como será a escolha dos atores? Logicamente, vamos buscar crianças com as características físicas mais parecidas com os personagens. Vamos atrás de talento. A gente tem visto em programas de televisão do tipo The Voice Kids como a criançada de hoje enfrenta as câmeras com categoria. Pensando nisso, abriremos as inscrições para amadores, que serão treinados pelo pessoal da produção. E, entre parênteses, o nome da produção, Quintal Digital e Latina Studio. O que explica a longevidade da Turma da Mônica? Eu poderia dar uma porção de explicações, ou tentativas de explicação, mas eu realmente não sei. Temos pistas. Uma delas é a proximidade intelectual e de costume das personagens com as crianças brasileiras. Também é muito forte a identificação com a humanidade das histórias, provavelmente porque todas as personagens foram inspiradas em gente que existe. Minhas filhas, filhos, amigos, parentes, todo mundo conhece alguém como a Mônica. A gente entra de sola numa realidade vivida. Continuando. Antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam em quase 30 países. Quais adaptações precisam ser feitas para atender às diferentes culturas? Pouca coisa, é a resposta do entrevistado. Por exemplo, na Indonésia, quando a Mônica e a Magali iam à praia, tinham que usar o maiô inteiriço e não um biquíni. Há países em que o Bidu, o cachorro, não pode fazer xixi no poste, senão a editora é multada. Na Grécia, os meninos não podem de jeito nenhum assobiar para uma menina na rua. A gente vai aprendendo o que é mico e faz o que é permitido. E no Brasil, de que forma as características das personagens se adequaram aos novos tempos? No começo, a Mônica era um pouquinho mais violenta, dava umas pegadas mais doloridas na turminha. Uma criança de Brasília nos escreveu dizendo que se ela continuasse batendo daquele jeito no Cebolinha, ele não compraria mais a revista. Aquilo tocou o estúdio todo. Acompanhamos o que acontece. Temos um lema: a Turma da Mônica não levanta nenhuma bandeira. Quando muito, ela pode segurar a bandeira que está passando. Falamos com o público que tem as mais variadas crenças e credos. Apesar de ter passado por atualizações, a turma continua vivendo suas aventuras em um mundo real e não conectado. Por quê? Vamos devagar. Não podemos entrar no século 22 antes de terminar bem o 21. Nós optamos por uma visão de mundo mais ligada à Terra, com mensagens voltadas para a formação e que desperte emoções. Queremos que as crianças se envolvam com a história de forma alegre e que elas se divirtam. Então, ali embaixo, temos a referência da entrevista, Celso Masson, O Mundo Precisa de Mais Turmas da Mônica, disponível no site da revista Isto É, e que foi acessado no dia 14 de outubro de 2019. Pergunta 1 sobre a nossa entrevista. O texto que você leu é organizado em... Número 2. Quem é o entrevistador? Número 3. Como você diferencia as falas do entrevistador e do entrevistado? Número 4. Qual é o objetivo do primeiro parágrafo do texto? Certo? Continuando, pessoal. Número 5. Por que Maurício de Souza foi entrevistado? Número 6. O elenco do filme precisa ser formado por crianças. Como Maurício de Souza anunciou que seria feita a escolha dos atores? Número 7. Releia o trecho. O que explica a longevidade da turma? E a resposta. Eu poderia dar uma porção de explicações ou tentativas de explicação, mas eu realmente não sei. Pergunta A. De acordo com o contexto, o que significa longevidade? Letra B. Qual é a idade da Turma da Mônica? Letra C. Segundo o entrevistado, a turma faz sucesso por tantos anos porque... Número 8. Releia este trecho. Antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam em quase 30 países. Letra A. De acordo com o texto, a nossa entrevista, as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Muito bem, pessoal. As atividades da página 35 até a atividade 11 da página 36 são todas sobre a entrevista de Maurício de Souza.
que está na página 33 do nosso livro de língua portuguesa. Você vai terminar as suas atividades, que é compreensão de texto, e nós estamos acostumados a fazer. Tá ok? Capricha aí pra gente corrigir na nossa live. E vamos continuar com os tempos verbais passado e futuro na página 36. Tempos verbais é a ação que ocorre o verbo. Eles podem ser no passado, também chamado de pretérito, no presente ou no futuro. Eles indicam, então, o momento que ocorre a ação do verbo. O tempo presente ocorre no momento da fala, é o agora. O tempo passado ou pretérito já ocorreu, já aconteceu, antes do momento da fala. Pode ser ontem, ontem, semana passada. E o tempo futuro ainda não aconteceu, ele vai acontecer. Ele ocorre depois do momento da fala. Pode ser amanhã, depois da manhã, ano que vem. Então, olhem ali. O tempo verbal indica o momento da ação, certo? O tempo presente indica que a ação se realiza atualmente. Então, por exemplo, eu estudo. Nós escrevemos. Aconteceu agora, eu estudo agora, já, tá? O tempo pretérito ou passado indica que a ação é anterior ao momento presente, é a ação passada. Então, eu estudei o verbo. Eu fazia os exercícios, por exemplo. Então, eu já fiz, né? Eu fiz ontem. E o tempo futuro indica que a ação vai se realizar no momento depois do momento presente. Então, eu estudarei quando chegar em casa. No futuro, eu ainda não estou em casa. Quando eu chegar em casa, eu estudarei. Então, o verbo é a palavra que pode ser conjugada no passado, pretérito, presente e no futuro. Então, tempo passado, ou também chamado de tempo pretérito, indica momentos anteriores, decorridos e acabados. Exemplo, eles fizeram mesmo isso? Fizeram ontem. Outra frase, eu não acreditava no que os meus olhos viam. Percebam que está o verbo no passado, eu não acreditava. E no próximo, acabei. Todos os verbos fizeram, acreditavam e acabei estão no tempo pretérito, no tempo passado. Agora o tempo futuro. O tempo futuro indica que os acontecimentos ainda não se realizaram, eles se realizarão. Exemplos, ganharei na loteria. No futuro eu ganharei na loteria. Todos os dias eu jogo e no futuro eu ganharei na loteria. Próximo exemplo, dormirei o dia todo se for preciso. Certo? Agora vamos fazer as atividades da página 36 e 37. Todas elas são relacionadas a tempos verbais, passado e futuro. Se você tiver alguma dúvida, volte mais uma vez o vídeo sobre esse tema, preste atenção e resolva as atividades, tá bom? Atividade A. Quando foi escrita a entrevista? De acordo com esse trecho que foi colocado aí acima, você vai responder esta questão e as demais que estão na página 37. Letra B, quando foi lançado o filme? Letra C, no momento da entrevista o filme já estava nos cinemas? Aí você responde sim ou não. 2. Recorte as etiquetas do fim da página e complete a linha do tempo relacionando os eventos aos anos em que ocorreram. Então, presta atenção na entrevista com Maurício de Souza, o lançamento do filme e recorte e cole as etiquetas do fim da página coloridas e vai colocando aqui na linha do tempo passado e futuro, de acordo os anos que estão dentro dos círculos coloridos, ok? Atividade 4, na página 38. Leia as frases extraídas do texto e sublinhe as formas verbais. Depois indique se elas estão no passado ou no futuro. Então, super fácil, você vai passar um tracinho embaixo das formas verbais, tá? Sublinhar e depois na linha você vai escrever se é passado, se é futuro. Atividade 5, complete as frases empregando os verbos no tempo adequado. Então, você vai completar essas frases passando a palavrinha para o tempo futuro ou passado.
Por exemplo, a primeira, ontem eles, ontem, passou, né? Então, como que vai ficar? Ontem eles isso, brincaram. A segunda, amanhã eles, amanhã ainda vai chegar, futuro. Então, ficará, amanhã eles brincarão. Cuidado com esse finalzinho, brincaram e brincarão. Presta atenção. Agora continue com as outras palavrinhas, prestando atenção no tempo, passado e futuro, ok? Faça a página seguinte e preste atenção nas atividades, tudo bem? Até a nossa live. Beijos!